Fala galera do canal Concurso Planejado. Olha só, hoje vamos trazer uma dica de redação para a banca FADESP. Como é que a FADESP anda cobrando redação? Como é o estilo dela? O que é que ela vai avaliar na sua redação? Mas antes disso, não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir e ativar as notificações para receber novidades postadas aqui para ajudar na sua preparação do seu concurso, beleza? Vamos lá. Então olha só. Que a redação muito cobrada para os cargos de nível superior, principalmente para alguns certames que a banca FADESP anda realizando. Principalmente o foco nesse momento é para o concurso de Mocajuba. A banca FADESP não é uma banca que costuma cobrar redação para concurso público, mas vez a outra ela cobra. E aí, como é que eu devo fazer a minha redação então? A prova de redação, qual é o objetivo da prova de redação? Ela tem como competência avaliar a produção de um texto escrito sobre um determinado tema. Então, é um texto sobre um determinado tema. E geralmente esses temas são de conhecimentos gerais, beleza? O texto ele deve ter as seguintes competências e habilidades descritas em todos os editais, que são 4. Primeiro, é a fidelidade ao tema, certo? Depois, é a organização e sequenciação coerente das ideias. Terceiro, o registro de língua adequado ao gênero solicitado e ao efeito do sentido pretendido. E o último, domínios da regra de escrita e da norma culta. Então vamos falar sobre cada uma delas. Mas antes disso, eu gostaria de frisar que a prova FADESP, ela embasa a sua redação, a sua proposta de redação, né? O tema que ela vai escolher no texto da língua portuguesa no seu concurso. Então, mesmo texto que vai cair na sua prova de português, ela vai usar para fundamentar o tema que ela vai abordar na sua redação. Então, indo para o primeiro quesito, que ela vai avaliar você. Olha só, fidelidade ao tema e ao comando. Então, essa pontuação não está no edital de Mocajuba. Ela aparece em alguns editais, a gente conseguiu filtrar todos esses detalhes e a pontuação que normalmente ela dá para essas, vamos dizer assim, competências, esses quesitos. Então, fidelidade ao tema e ao comando tem pontuação, né? Numa escala de 0 a 10 total, nós temos que a pontuação vai de 0,5, meio ponto, até 2 pontos. E o que é que essa competência, habilidade, vai avaliar de você? Então, primeiro, você tem que estabelecer relações de sentido com o tema proposto. Se o tema está falando para você falar sobre a galinha pintadinha, fale sobre a galinha pintadinha. Não vá querer falar do ursinho carinhoso, beleza? Então tem que ter relação de sentido com o tema proposto. Segundo, estabelecer relações com as ideias, as informações, os dados citados em exemplos ou coletâneas, caso apresentado no comando. Então o comando ele vai direcionar você. Então a primeira coisa que você tem que fazer a fazer uma redação é gastar um tempo para entender o comando, para você realmente ficar com uma nota máxima na fidelidade ao tema e no comando. Por quê? Lá o texto de português, né, que é a nossa referência para a redação, ele vai dar umas ideias, vai dar informações, vai dar dados, então você vai ter que ir no mesmo caminho citado pela proposta, pelas coletâneas, beleza? Produzir um texto em concordância com o tipo textual solicitado. Olha só, tipologia textual, então é importante conhecer tipologia textual. Então, normalmente a tipologia textual é um texto dissertativo argumentativo, né? Tipo e gênero textual junto, certo? Então é um tipo que você vai defender um ponto de vista, vai colocar argumentos, beleza? Usar adequadamente recursos relacionados às diferentes estruturas do tipos de texto. Olha só, estruturas. Então você tem que conhecer as estruturas das tipologias textuais, principalmente da dissertação argumentativa, porque você vai precisar adequadamente usar esse recurso. Você tem que saber como é a estrutura, para que assim você consiga ganhar a pontuação total no quesito fidelidade ao tema e ao comando. Mas resumindo, fidelidade ao tema e ao comando é você prestar atenção no que está sendo pedido na sua proposta de redação e ter a noção de como é uma dissertação argumentativa, beleza? Que é a principal tipo e gênero textual pedido pela banca FADESP. Indo para o segundo, organização, sequenciação coerente das ideias. Olha só, aqui nós temos uma nota bem grande, né?
chega a atingir 40% da avaliação normalmente feita pela banca FADESP. Organizar e sequenciar de forma coerente as ideias. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Estabelecer conexões entre a informação do texto e do contexto. Bom, você tem que criar conexão entre as informações do texto e do contexto. O texto, né, nós temos, a banca ela vai embasar o comando dela num texto de português. Você vai produzir uma redação, que é um texto. Então, você tem que criar conexões, tem que criar relação de coerência de ideias. Então, aqui nada mais é do que a coerência, quando você estabelece essas conexões entre informações do texto e do contexto. Se você faz, por exemplo, uma citação, essa citação você tem que relacionar, você não tem que jogar lá. Então, tem que ter uma coerência, uma sequenciação. Outro tópico, sequenciar ideias coerentemente usando ou não recursos coesivos ou argumentativos. Então, você sequenciar. E quais são os principais recursos coesivos e argumentativos? Principalmente os coesivos. Nós temos as conjunções, então você deve saber adequadamente usar esses recursos argumentativos, coesivos, melhor dizendo, e os recursos argumentativos que você vai deixar sua marca de autoria aí. Terceiro, dispor coerentemente as ideias em parágrafo. Olha aqui, então introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem que estabelecer coerência, progressão textual aqui, que é dispor coerentemente as ideias em parágrafos. Tá o seu texto organizado, e eles ter essa coerência. O que foi citado na introdução, na sua tese, tem que ser desenvolvido no seu desenvolvimento e na conclusão tem que fazer o fecho dessas ideias. Usar adequadamente elementos que assinalam a continuidade e a progressão de sentido. Elementos que assinalam a continuidade, nossos recursos coesivos. Nossas conjunções, por exemplo, elas restabelecem essas coesões. Ademais, portanto, então, essa progressão entre os parágrafos. Eles assinalam essa progressão de sentido. Não só entre os parágrafos, mas também dentro dos parágrafos. Recursos coesivos têm que estar coerentemente estabelecendo essa progressão de sentido. Evitar ambiguidade nos encadeamentos textuais. Então, ambiguidade. Então, o uso da ambiguidade, muito cuidado. A ordem, às vezes, como você coloca as disposições de uma oração dos termos, você pode gerar uma ambiguidade. Então, pense muito bem na hora que estiver escrevendo, se realmente aquela ordem oferece um único sentido e é o sentido que você quer que o seu corretor, que o leitor tenha da sua redação. Beleza? Ele está dentro desse requisito. Próximo tópico, que a banca ela avalia. Registro da língua adequado ao gênero solicitado e ao efeito do sentido pretendido. Então, olha só, uma pontuação pequena, perto das outras, vai de 0 a 1 ponto, mas aqui ele vai pegar o registro da língua adequada ao gênero, de certa forma ligado à informalidade. Você não pode escrever de forma informal para, ao invés do para, quando você tem que o de mais o or, quando você precisa começar como sujeito da oração e não escrever do, porque você faz a contração e não fica claro o registro de língua adequado ao gênero. São exemplos de situações em que esse registro não está adequado ao gênero. Então, vamos lá. Escolher o registro de língua adequado ao gênero de escrita exigido, tal como eu falei, autoexplicativo. Empregar adequadamente as palavras quanto ao nível de formalidade do texto, linguagem formal. Beleza? Se de repente você tiver que falar de uma temática que precisa de uma informalidade, para citar um exemplo de expressões, assinalar essas expressões, entre aspas. Empregar adequadamente discurso direto e indireto. Você, se precisar fazer as citações, tanto o discurso direto, que é aquele que você coloca exatamente o que a sua autoridade, a sua citação diz, então coloca entre aspas, então tem que saber assinalar. E o discurso indireto, de acordo com fulano, papapá, papapá. Então, isso é um exemplo de discurso indireto. Então, tem que saber usar adequadamente. Usar os níveis de linguagem de acordo com o efeito do sentido que deseja produzir. Então, justamente, níveis de linguagem. Então, texto formal, então, nível de linguagem formal. E evitar informalidade, a não ser que você destaque e a temática da sua redação seja essa informalidade. Ok? E, por último, a última exigência da banca é o domínio das regras de escrita e da norma culta. A gramática pura aqui, certo? Também uma pontuação alta, de 0 a 3 pontos, ou seja, até 30% da sua prova. Grafar corretamente as palavras. O que é grafar corretamente? Escrever ela correto, certo?
escrever de acordo com a norma culta, com o padrão da língua. Eu já tive 2 erros em uma redação recente de grafar incorretamente. Foi a palavra usufruído, eu coloquei um R, usur e não tem esse R. E o outro foi a palavra poderam, não tem a poderam, né? Com M no final, poderam tem puderam. Então, eu bobeei e errei essas 2 palavras. Então, grafei incorretamente, fui penalizado aqui. E é geralmente, se você consegue tirar a nota máxima aqui, no geral, você consegue mandar bem nas outras, porque realmente é a competência mais difícil, inclusive para o Enem também. Essa competência que trata do domínio da regra da norma culta. Separar corretamente as sílabas na translineação. O que é translineação? Lá no finalzinho, quando você está chegando no final da linha, lá, né, termina, e não deu para completar a palavra, você vai translinear ela. Você precisa saber separar corretamente e colocar o tracinho para continuar a palavra na linha seguinte. Então isso é translinear e precisa saber divisão silábica, beleza? Pontuar adequadamente o texto. Pontuação nem se fala, né? Importância. Que, inclusive, uma má pontuação pode gerar até ambiguidade, prevista lá na outra competência. Assinalar corretamente a crase. Aqui, regência. Então, você precisa assinalar a crase. Então, é um tópico bem destacado. Embora esteja dentro de regência, a banca destaca o uso da crase aqui. Relacionar recurso de escrita. Então, aqui, voltando, pontuação, as aspas, a letra maiúscula e minúscula. Quando você deve usar a letra maiúscula e minúscula, tem que saber com o propósito do texto. Beleza? Construir enunciados, estabelecendo a sintaxe. Regência nominal, verbal, a concordância, tanto nominal quanto a verbal, colocação pronominal, ênclise, mesóclise, certo? E próclise, segundo a norma culta. Então, são essas as relações de domínio da regra escrita. Então, é tudo isso que vai ser avaliado na redação da banca FADESP. Para a gente concluir esse vídeo, eu trouxe 2 propostas de redações elaboradas, pedido, né, recentemente pela banca FADESP. Recentemente, no momento da gravação desse vídeo, né? É claro. Então vamos lá. Um foi para um concurso interno, né, de oficiais da Polícia Militar, foi a banca FADESP que fez. Olha só como é que a proposta da redação é construída. Então vamos primeiro a essa aqui da PM nível superior. No texto, Polícia Militar do Estado do Pará comemora 39 anos de ingresso de mulheres na corporações. Então, esse é o título do texto que estava lá em língua portuguesa. Polícia Militar do Pará comemora 39 anos de ingresso de mulheres na corporação. Sabemos que antes era predomínio masculino, mas que existem já as policiais militares. As pessoas citadas ressaltam a importância da presença das mulheres na PM e a necessidade de se reconhecer seu trabalho. Então, ela resume basicamente o que é tratado lá no texto. Produz um texto em prosa. Então, texto em prosa, um texto em parágrafo. Simplesmente isso que é um texto em prosa. Ou seja, que é o contrário do texto em prosa. É um texto em versos, né? Estrofes. O contrário de prosa, a gente, a grosso modo, pode dizer que é um texto em verso. O prosa é aquele que tem parágrafo. Você começa aqui e termina o parágrafo em 3, 4, 5 linhas. Beleza? Qual é a temática? Isso aqui que é a parte mais importante da sua redação. Então, leu qual é o embasamento e ir para o tema. Sobre o quê? Então, a palavra-chave aqui é contribuição. Mas de quem? Que as mulheres têm dado à corporação da PM do Pará. Então, você tem que focar nessas palavras-chave. Contribuição das mulheres à corporação da PM no Pará. Então, você tem que dissertar sobre isso. Qual é a contribuição que as mulheres têm dado à corporação da PM? Certo? É um tema, de certa forma, um pouco difícil, né? Mas para a galera que é da área, que foram todos PMs, né, que fizeram essa prova, que queriam subir de hierarquia e para oficial, então tinha uma noçãozinha. Beleza, só quis trazer para você ter uma noção de como é abordado. Indo para outro tema de redação recente. Esse tema de redação foi para uma prova de vestibular, né? Que a banca FADESP faz os processos seletivos para ingresso nas universidades aqui do Pará. Como foi que ela cobrou, então? Olha só, o texto utilizado na prova de língua portuguesa, que se encontra na próxima página, no caso, essa proposta veio antes da prova de português, mas normalmente a proposta de redação vem lá no final da prova. Então, ele trata da posição de destaque do Brasil em ocorrência de raio. Bom, o texto de língua portuguesa dessa prova falava que o Brasil é campeão em números de raio. Um fenômeno natural que pode causar sérios danos. Mas, como todo brasileiro, você gostaria de ver seu país se destacando, no caso ele quer o destaque, né, o Brasil se destacando em algo positivo, não é? Te faz uma pergunta para você. E certamente tem uma boa razão para querer isso.
Em um texto em prosa, conte. Olha só, essa palavra bem aqui. Então, o que ele quer que você conte? Em que você gostaria que o Brasil fosse campeão mundial e por quê? Primeira coisa que eu chamo a atenção para esse conte aqui. Esse conte aqui dá uma ideia de narração, mas consultando uma professora da área, não tem como, é muito complicado você encaixar uma temática dessa, que você vai explicar o porquê numa narração. Então essa maneira que ele colocou esse conte realmente deu uma dificuldade, mas eu iria produzir um texto dissertativo argumentativo, porque você tem que dizer o porquê, você tem que explicar, defender uma ideia. E qual é a tipologia textual que dá isso? Um texto dissertativo argumentativo, certo? Perceba que o texto de português aqui estava falando de raio. E que raio tem a ver a proposta de redação? É só porque no texto ele falava que o Brasil é campeão em número de raio. E ele trouxe para você aqui, deixou bem aberto. O que você gostaria que o Brasil fosse campeão mundial e por quê? Eu gostaria que o Brasil fosse campeão mundial em primeiro lugar em educação, em esporte, em ciência, em cultura. Por quê? Então, uma temática bem tranquilona para você, tinha infinitas possibilidades. Era só você prestar atenção, que tinha que falar do Brasil, né? Fosse referência mundial, ou seja, campeão mundial em algo, e por quê? Defender sua ideia, por quê em cada um, certo? Então, era uma temática tranquila. Então, perceba que tudo está linkado à prova de português, de forma direta ou indireta, para você produzir a sua redação no seu dia da prova, ok? Então, nós vimos aqui quais são as abordagens, as avaliações que a Banca FADESP e como é uma proposta de redação que ela tem adotada nos últimos certames. Inclusive, essas duas propostas foram os últimos 2 certames que ela realizou antes da prova de referência desse vídeo, que é para a prova do concurso de Mocajuba, né? Redação pedida para professores. O que eu acredito que a banca pode cobrar? Bom, o texto, então, vai ser referência ao texto de português. O texto pode ser uma pegada ligada à educação, beleza, né? Vai ter dificuldade para a galera de licenciatura, infinitas possibilidades, repertório falando sobre educação. Mas pode ser também uma qualquer coisa ligada ao campo de conhecimento geral. Pode ser sobre sustentabilidade, principalmente pegando reportagem relacionada à preservação ambiental, por exemplo, Mocajuba, né? Referência nos botos de espécie única do mundo, tem Mocajuba, então descoberta recentemente, de repente pode ser um texto sobre isso e a banca explorar essa temática de preservação ambiental, mais educação, preservação ambiental, pensando no futuro. Então tem referências suficiente para você produzir a sua redação. Você está ligado no que a banca avalia e produzir o seu texto para ter uma nota tranquila, acima de 8, e conseguir a sua preparação, a sua aprovação para esse certame. Beleza? Então essa é a nossa dica. Não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir, compartilhar e aguardar novidades para os certames da Banca FADESP aqui no concurso planejado. Até mais!